muito alto. E era curioso sobre os aqueus aí que estavam formando a Grécia, que eram as chamadas máscaras mortuárias, né? Perceba que você e eu, nós já aprendemos, né? Nós já vimos que as máscaras mortuárias eram muito comuns ali na região do Egito. Então, perceba que essas técnicas de fazer as máscaras mortuárias era feito por ouro. Então, olha como é que os aqueus eram um povo extremamente rico na Grécia. Eles usavam ouro para poder fazer as máscaras mortuárias. E o artesão que fazia essas máscaras, né, que mexia com ouro, é conhecido como ourives, né, uma técnica de ourivesaria, né, que é a arte de fazer objetos a partir de ouro e de prata. Os aqueus também sabiam trabalhar com outros metais, né, como bronze, por exemplo, né? Então eles faziam lanças, adagas. Adagas é como se fosse uma faca maior do que o normal, né, um punhal, espadas e outras armas aí para o seu exército, né? Os aqueus também faziam objetos de outros materiais, como marfim, né? Quando você pega o marfim, é como se fosse ali um dente, né? Um grande dente ali de elefante, né? Eles também faziam objetos a partir de vidro, do barro. Muitas dessas peças, né, e produtos como o azeite, o vinho, né, eles fabricavam e eram vendidos na região do Mediterrâneo. Então, toda aquela região ali, a gente vai ver no mapa depois, onde fica aí esse mar Mediterrâneo, este mar que foi importante para os gregos, que foi importante também para os romanos, muitos povos da Europa ali, né? O mar que divide ali a região próxima à África, próxima à Ásia, ali do continente europeu. O comércio, essa atividade de comércio, vai enriquecer os aqueus, né? Então, os aqueus com suas embarcações, eles também eram povos que navegavam, vão começar a cruzar aí este mar Mediterrâneo, né? E eles vão chegar aí a várias regiões. É importante comentar isso daí. Eles vão chegar a várias regiões, a vários pontos, né? Fora e dentro do continente europeu. Então, esses gregos, né? Esses aqueus vão sair lá da Península Balcânica e vão lá para a pontinha de cima do continente europeu. Professor Luiz Paulo, onde que fica isso? O que é essa Península Ibérica? É justamente onde hoje estão localizadas ali os países de Portugal e Espanha. Então, quando você olha no mapa, eles saíam lá da parte de baixo da Península Balcânica e subiam, né, para a parte mais alta lá na pontinha, onde é conhecido como Península Ibérica, onde ficam Portugal e Espanha, para fazer relações comerciais. E também eles circulavam do lado, na Península Itálica. Lembra da botinha? Se você olhar ali, né, no mapa, você vai ver a botinha, aquela bota, né, toda aquela região da geografia em formato de bota, é na verdade a Península Itálica, né, onde hoje está o país Itália, e que antigamente tinha a civilização romana, né? Além deles fazerem relações comerciais, os aqueus, com a Fenícia, o Chipre, o Egito. Então percebo que os aqueus eles eram importantes navegadores e comerciantes, né? O contato dos aqueus com outros povos fez com que eles assimilassem, aprendessem muitos hábitos e muitos costumes, né? O costume de fazer máscaras mortuárias, por exemplo, que o professor estava falando lá atrás, é um costume que veio do Egito, né? A gente sabe que os faraós usavam, né, muito essa prática de fazer as máscaras mortuárias. Assim como os egípcios, os aqueus também acreditavam na vida após a morte, né? Então, eles acreditavam que guardando o corpo, fazendo essas máscaras mortuárias, os deuses reconheceriam eles depois que eles morressem e chamariam eles novamente à vida, né? Então nós vamos ter aí uma grande influência também dos egípcios aí nessa região aí por parte dos aqueus, né? Essas máscaras mortuárias só eram feitas para as pessoas mais ricas e influentes, assim como no caso dos faraós no Egito, né? Não é todo mundo que tinha condições de ter o ouro. O ouro era um metal extremamente escasso, até hoje o ouro é um metal extremamente rico, difícil de ser encontrado. Então somente as pessoas mais ricas é que podiam fazer essas máscaras mortuárias, né? As epopeias, né? O que é uma epopeia, professor? A epopeia é uma grande história, uma narrativa
de uma grande história, e aí os gregos vão ter aí as duas grandes epopeias, que é Ilíada e Odisseia, que vão narrar aí a participação dos gregos, né, em várias guerras e personagens históricos importantíssimos da literatura grega, como, né, as guerras que ocorreram em Troia contra os troianos, a questão dos combates, a figura de Ulisses, né, o grande herói ali da Grécia Antiga, né? Aí nós vamos ter também a chegada dos dórios. Então, os dórios vão chegar, vão se juntar aos jônios, os eólios, que já conviviam, já se misturavam com os aqueus ali, e ali por volta de 1100 anos antes de Cristo, chegam os dórios também ali à Península Balcânica, né? Devido aos conflitos internos, devido às secas, né? Condições aí, a gente vive também um período agora, no meio do ano também, de muitas secas, muitas queimadas, né? Então, as secas prejudicavam naquela época também a agricultura, né? As grandes migrações, saídas de uma região para outra, contribuíram para a decadência dos aqueus, para esta civilização micênica, né? Então, a decadência dos aqueus vão favorecer a invasão dos dórios, né? Que já utilizavam armas muito mais potentes, superiores, né, do que o dos aqueus. Eles usavam, por exemplo, armas de ferro, que eram muito mais resistentes do que as armas ali de bronze utilizadas pelos aqueus. Os dórios, eles eram conhecidos como um povo muito guerreiro, né? Um povo militar. Então, os dórios destruíram muitas cidades dos aqueus, saquearam, né? O que é saquear, professor? Saquearam mesmo que roubar, né? Então, eles roubaram muitos palácios, muitas casas e vão escravizar aqueles que ficaram na região. Então, muitos dos aqueus que permaneceram, que não fugiram, foram escravizados ali pelos dórios. Com a chegada dos dórios, ocorreu uma transformação muito grande aí nesta sociedade, nesta civilização. Os gregos passaram a viver da agricultura de subsistência. Professor, o que é uma agricultura de subsistência? O que significa a palavra subsistência? É o mesmo que sobrevivência, né? Então, ali os gregos começavam a plantar e a colher apenas para o consumo deles, criavam gados, né? O gado teve um papel importante, os bois ali, tanto no transporte, como também para fornecer ali a carne, né? Com os dórios, a escrita vai desaparecer e o comércio vai ser deixado de lado. Olha que diferença dos dórios, um povo militar, para os aqueus, que era um povo que tinha um refino, né? Uma cultura, uma forma diferente de agir ali na Grécia. Então, esta sociedade começou a se organizar em pequenas comunidades, né? Conhecidas como genoi. Então, olha, ó, genoi são pequenas comunidades que foram ter início na época dos dórios. Os integrantes dessas comunidades, né, acreditavam que descendiam de um deus grego, então descendiam diretamente de um deus grego ou de um herói grego. Olha que interessante essa narrativa que os dórios acreditavam, né? Então, a terra, os equipamentos, os bens produzidos pelo Genói, nesta pequena comunidade, pertenciam a todo mundo, então era um uso coletivo. Todo o excedente que era feito, né, ali da agricultura, ou seja, tudo aquilo que sobrava, era dividido com outras comunidades também, com outros genoi. Então é genoi, não é genóis, hein? Genoi. Cada genus, olha que curioso a língua aí, né, a língua grega. Agora eu estou colocando genus no plural, mas a verdade é um, está no singular. Então, um genus, que é na verdade uma comunidade, ela tinha um líder, né? E em geral era o homem mais velho do grupo, né? Que exerciam ali as funções de sacerdote, como se fosse um religioso, que orientava nos ritos, né, da religião ali, né, dos dórios, dos gregos que eram politeístas. Ele era uma espécie de um juiz e também era um chefe militar, ele que decidiam sobre as batalhas, com quem eles guerreariam, quais eram as estratégias que eram utilizadas, e também era um juiz para decidir ali todos os conflitos do dia a dia, os conflitos dessa sociedade dos dórios, né? A liderança do genus, né, desta comunidade, ela era passada de pai para filho.
Então era hereditária. E olha que curioso, que é muito parecido com o que ocorre hoje com os reis, né? Então, geralmente, um rei sempre ele deixa, né, na história o poder para o filho homem mais velho. Claro que isso vai mudar depois, mais para frente, a gente vai ter oportunidade de falar também sobre isso. Então, essa passagem de o poder do pai para o filho homem, né, de preferência mais velho, a gente fala que era um regime patriarcal. Essa palavra patriarcal vem de pater, vem de pai, né? Então, essa situação vai durar quase que 200 anos e ficou conhecida pela Idade das Trevas na Grécia, hein? Então, perceba que a Grécia, com todas as contribuições, com toda essa parte da riqueza cultural, ela também vai ter ali o seu período chamado de Idade das Trevas, né? O crescimento dessa população, então as populações elas crescem, né? Se a gente pegar a história nossa do Brasil, mais para frente nós vamos estudar, nós somos um povo que fomos crescendo, um país crescendo, as pessoas vão, né, vão aumentando em quantidade. Então, essa população lá no caso da Grécia, dos Dórios, ela foi aumentando, começou a faltar terras, né? Porque a terra chega uma hora que tem uma escassez de boas terras, né? Então, isso vai atrapalhar, porque eles viviam da agricultura. Então, quanto mais era necessário a agricultura e faltava terras, isso começou a gerar um problema grande, né? E muitas disputas entre essas comunidades, né? Porque isso vai levar aí às desigualdades, porque todo mundo estava interessado nas melhores terras. Os parentes mais próximos, né, daqueles líderes, né, do Genói, eles vão se apoderar das melhores terras. E aqueles que não eram próximos aos líderes, não eram amigos ou não eram parentes, ficavam com as piores partes, com os lugares piores para poder plantar. Então perceba que isso era uma desigualdade e isso acabava afetando, né, a harmonia dessa sociedade na Grécia. Essas pessoas ficaram conhecidas como eupátridas. Então, aquelas pessoas que eram parentes ali dos líderes, né, os eupátridas, eram chamados de os bem-nascidos, ou seja, o lugar que eles nasceram, por ser da família desses líderes, dava a eles condições melhores, o que quando a gente começa a analisar, né, gerava uma desigualdade, né, não era tão correto assim. E essas pessoas, como o poder era passado de pai para filho, tá? Essas famílias acabavam controlando, permanecendo no poder, tendo privilégios, tendo aí as suas melhores terras, em detrimento, né, do resto que tinha ali terras piores, em montanhas ou lugares mais secos para poder plantar. Então, o restante da população vai perdendo cada vez mais as suas terras, vão ficando com as piores áreas para poder plantar e muitos vão mudar para regiões como a Península Itálica e a ilha da Sicília, onde fundaram cidades de características gregas. Então percebam que isso gera ali, né, um processo de imigração, a saída de um lugar para outro, para poder encontrar terras melhores para plantar. E daí os gregos vão começar a cultivar e a expandir aí os seus costumes para outros lugares fora da Grécia. As artes produzidas em Esparta, Corinto e Atenas. Então, o senhor já está dando uma pitadinha, já está adiantando um pouco das matérias que nós vamos ver sobre essas três grandes cidades-estado, as duas, pelo menos, delas, extremamente importante na Grécia. Quando eu falo de Grécia, não tem como não falar da cidade-estado de Esparta e da cidade-estado de Atenas. Nós vamos ver que elas eram extremamente diferentes, né? E eram extremamente influentes aí na civilização grega, né? Então, as artes que eram produzidas, né, em Esparta, em Corinto, em Atenas, né, em Tales, em marfim, estatuetas em bronze, vasos com desenhos de animais, os gregos cultuavam, né? Animais com símbolos de força, panteras, leões, cabras também, que eram seres muito cultuados pelos gregos, né? Seres da mitologia grega, né? Como, por exemplo, a esfinge. A esfinge é um símbolo mitológico, né? A esfinge que aparece lá próximo, né? Às grandes pirâmides do Egito, né? Em Atenas, os vasos pintados, né? Para enfeitar, continham as cenas dessa mitologia grega, representando esses animais que representavam força e principalmente ali
os deuses, né? Então, a partir dali, a gente vai deixar o Genos, o Genóide de lado, e essa sociedade vai crescer, e aí vai começar a ter origem as chamadas polis. Essa polis, professor, o que é polis? Né? Da impressão polis, que são muitos, né? Mas a polis aí, na verdade, é o surgimento das cidades, né? As cidades gregas eram conhecidas como polis, né? É interessante quando a gente fala de polis, tem um pouco a ver também com política, né? Porque a política ela era feita na polis, né? Nas cidades, né? Então a cidade, a polis grega, ela contava com um centro urbano e uma área rural. Então hoje, né, nas cidades que nós moramos, praticamente a gente vive numa área mais urbana, cheio de casas, as suas todas, né, asfaltadas ou com paralelepípedo, né, com calçamento. A gente tem, né, um incremento da energia elétrica, muitos prédios. Então a gente fala que isso é uma área, né, tem a água encanada, tem o esgoto, então a gente fala que é uma área mais urbana, né? Você não tem grandes áreas rurais, né? A gente não pode confundir, porque às vezes a gente está numa grande cidade, por exemplo, que nem a cidade de São Paulo, que é grande, mas ela também tem as suas áreas rurais, né? A gente, dentro, às vezes, de uma área urbana, às vezes a gente tem um bosque, né? Quantas cidades que tem aí bosques, tem parques, né? Que nem São Paulo, que tem o imenso parque de Ibirapuera. Então, ela é uma área urbana que tem um parque, né? O parque ali não é ali, portanto, uma zona rural, é diferente, né? Então, naquela época, nós vamos ter a área rural era extremamente importante para a produção agrícola, né? Era ocupada pelos camponeses. Então, até hoje, quando eu e você nós vamos à feirinha comprar um produto ou um supermercado, geralmente nós estamos na área urbana, mas né, não é no quintal da casa da gente que a gente produz tudo que a gente come, né? Pelo contrário. Então, é lá na área rural, lá numa área mais afastada, onde tem muitos campos, uma área verde. Então, ali nós vamos ter sítios, chácaras, fazendas, que são produzidos esses alimentos agrícolas, né, esses produtos agrícolas que a gente vem comprar depois no supermercado ou na feira, né? Então, a polis grega, ela era uma cidade-estado, ou seja, ela tinha a sua própria economia. Então, tinha aqueles que trabalhavam, que desenvolviam, por exemplo, o comércio, tinha uma organização social, uma hierarquia, as camadas mais importantes, menos importantes, as camadas mais ricas e as camadas mais pobres, né? Elas tinham também as suas próprias leis, né? Então, assim, o que chamamos de Grécia Antiga, na verdade, né, não era um único estado, né? A Grécia não era por si só uma terra só, mas ela era composta aí por cidades-estado, e aí esse conjunto de pequenos estados, dessas cidades-estados, é que vão dar origem aí à Grécia, né? Então, o conjunto de polis é que vão dar ali origem à Grécia, né? Cada polis ela era governada pela figura de um rei. Este rei era chamado de Basileu, né? Então era o nome que o rei tinha na época dessa cidade-estado. Ele era escolhido entre os grandes proprietários de terra e governava com apoio desse grupo de grandes proprietários de terra. Então, as pessoas ricas e importantes lá na época, elas se alternavam no poder, né? Elas que se apoiavam, né? Então, percebo que isto era uma prática muito comum ali na Grécia, né? Esse tipo de governo, em que o poder estava nas mãos de um pequeno grupo, era chamado pelos gregos de aristocracia. Então, a palavra grega aristocracia vem da sua tradução de autoridade dos melhores. Mas será que eles eram melhores mesmos? Eles eram melhores porque eles eram mais ricos e se controlavam, né? Controlavam o poder, controlavam as camadas sociais mais pobres. Então, naquela época, ser sinônimo ter riqueza, ter muitas terras, era sinônimo de ser melhor, né? Melhor do que aquele camponês que era mais pobre, né? Então a gente tem a tradução do Aristos, que é os melhores, e Kratos, que é a autoridade. Então a autoridade que vinha desses melhores, que eram esses homens mais ricos, grandes proprietários de terra, né? Então ali por volta do século 8 ao século 6 antes de Cristo, aí por volta de 800 a 600 anos antes de Cristo, os gregos fundaram muitas polis, né? Muitas cidades-estado, né? Numa grande, né? Numa vasta região da Grécia. Teve um aceleramento da criação dessas cidades, né?
Então, os vasos de água, né? A gente viu lá dos atenienses, por exemplo, tinham muitas cenas aí desta mitologia, desta criação. Apesar das diferenças, né, entre as cidades-estado, elas tinham a mesma língua, né? Todos falavam ali, tinham o grego como língua oficial, tinham a mesma cultura, né? Tinham as mesmas crenças religiosas, sobretudo eram politeístas, né? A mitologia grega que não nos deixa aí falhar. Por isso chamamos de civilização grega, né? Porque dentro da Grécia, embora nós tivemos, né, muitas cidades-estados, sobretudo Atenas, Esparta, Corinto, essas cidades, apesar de ter uma geografia diferente, né, depois a gente vai ter oportunidade de ver no mapa, ficavam em lugares diferentes, elas tinham a mesma cultura, tinham o mesmo aspecto religioso, tinham a mesma língua em comum, então por isso a gente chama de civilização grega, né? E os gregos aí, né, quando a gente fala de religião, eles eram politeístas, eles acreditavam em vários deuses. Então aí nós vamos ter nesta ilustração, nesta imagem, um pouco aí desta mitologia, né? Neste card, né? Como se fosse um jogo, nós vamos ter aí Poseidon, o deus dos mares, Hades, que era, né, o deus aí deste submundo, Hera, que era a esposa, né, de Zeus, Zeus que está aí representado pelo raio, Afrodite, que era a deusa da beleza, né, deusa do amor. Então nós vamos ter a figura de Éfesto, de Ares, nós vamos ter aí Apolo, né, como se fosse também a figura de um deus da guerra, Artemis, Hermes, que era o deus mensageiro, e nós vamos ter aí Palas Atena, né, representado com uma coruja aí no ombro, símbolo ali de sabedoria, ela que era a deusa Palas Atenas, patrona da cidade-estado de Atenas, né? Então aqui a gente tem este card, esta figurinha representando, e aí nós vamos ter agora, né, as esculturas de fato, né, como é que os gregos faziam para representar aí estas esculturas. Nós vamos ter também Afrodite, Apolo, Ares, Artemis, a deusa Palas Atenas, né, Deméter, Éfesto, Hera, Heracles, Hermes, Poseidon e Zeus. Então, se vocês olharem, né, aqui nós vamos ter no card uma ilustração, né, mais contemporânea, como se fosse um jogo, né, desses deuses da mitologia grega. E aqui nós vamos ter já a figura, e como era difícil. Eu não sei se você é tão bom assim na área de arte, né, de fazer desenhos. O senhor Luiz Paulo é péssimo nessa área, mas você fica imaginando como que os gregos eles eram extremamente capazes, inteligentes de pegar um mármore, uma pedra ali, como se fosse uma rocha extremamente dura e conseguir esculpir com ferramentas, fazer de uma pedra bruta, uma pedra simples, dar ali origem a estas imagens belíssimas que por mais de séculos e séculos, milênios, foram preservadas, estão a maioria em museus pela Europa, dentro da Grécia. Então perceba que através das esculturas os gregos se perpetuaram, né? Fizeram com que a sua cultura, a sua história, né, ficasse intacta, atravessassem os anos, os séculos, os milênios e pudessem chegar até nós hoje para nós aprendermos aí um pouco mais sobre eles. Então perceba que você e eu que estes gregos eles eram realmente muito capazes, povos extremamente inteligentes, tá? Então, o professor Luiz Paulo aqui manda um grande abraço. Espero que vocês consigam aprender um pouco mais, tenham gostado desta aula, né? Aprendam um pouco mais aí sobre os gregos, porque os gregos foram extremamente importantes, deram contribuições e continuam dando contribuições importantíssimas ainda para o mundo, tá bom? Então, esta aula está aí também no canal, o canal lá, né, do professor Luiz Paulo. Acesse, né, no link que eu vou enviar aí também nos grupos. Depois dá um clique, se inscreva no canal, dá um like lá, desde que você gostou. É importante você se inscrever no canal, porque daí toda vez que eu postar uma nova aula, você terá acesso, você vai ser notificado automaticamente que tem uma nova aula do professor Luiz Paulo para você assistir. Tá bom, meus queridos? Qualquer dúvida, o professor Luiz Paulo está aqui, está à disposição. Um grande abraço aí para todos vocês.